Socorro, eu preciso de voluntários. Comunicando o Reino por Elisa Amâncio. Como recrutar voluntários, né? Então eu vou direto ao assunto. Eu acredito que para você recrutar voluntários, você precisa ter uma visão alinhada com a sua liderança, o total apoio dela e, claro, uma ajuda para uma divulgação de que você precisa de apoio ministerial. Na Lagoinha, por muito tempo, foi muito comum, nós temos aqui o culto do alistamento, em que vários ministérios são apresentados e as pessoas têm a oportunidade de se voluntariar para um desses ministérios. Este ano de pandemia é um ano diferente, os cultos estão sendo retomados agora, aos poucos. Então, cada igreja e cada ministério tem lidado de uma maneira para recrutar os seus voluntários. Acredito que o apoio da liderança, do pastor na divulgação dos cultos, da necessidade de apoio ministerial é extremamente importante e eficiente, porque é o pastor que vai direcionar suas ovelhas para as necessidades da igreja local. Eu fiz recentemente um curso que se chama Equipe Ministerial da turma da Reforma Digital, o site deles é reformadigital.org, e esse curso é muito esclarecedor, porque fala sobre a questão da motivação do voluntário, sobre selecionar pessoas de acordo com as demandas que você tem, que você precisa. Fala também sobre teste comportamental, que eu achei tão interessante, porque muitas vezes cada pessoa tem uma linguagem, um jeito para se comunicar, e é o teste comportamental que vai te ajudar a ter uma liderança mais eficiente, eficaz ali no dia a dia ministerial. Então eu de cara sugiro que você faça esse curso gratuito, Equipe Ministerial da Reforma Digital, que me ajudou a entender muito mais no contexto de hoje, para quem está ouvindo o podcast. Estamos aí já chegando em setembro de 2020 e eu acredito muito que esse entendimento, esse conhecimento no momento ali do primeiro contato de quem está se voluntariando é extremamente importante. E você saber em quais frentes você precisa de ajuda. Muitas igrejas passaram pelo processo de digitalização agora, durante a pandemia, mas chegou a hora de organizar a casa. E para organizar a casa, você precisa entender em quais lugares você precisa de ajuda, precisa de apoio, multimídia, para quem trabalha com foto, vídeo, projeção, transmissão ao vivo, para quem tem um conhecimento um pouco técnico ou mais técnico de transmissão ao vivo, que você vai usar ferramentas, softwares que vão apoiar essa transmissão, seja para YouTube, seja para Facebook, seja usando uma ferramenta de suporte como o OBS Studio, o StreamYard e tantas outras. E uma pergunta que é bastante comum que chega aqui para mim, Elis, eu tenho que selecionar só voluntários experientes, que já tenham experiência na área? Eu acredito que não, eu acredito que é papel da igreja, quando você abre o espaço para receber voluntários, você receber também pessoas que elas tenham de estar ali no ministério servindo, elas já têm alguma habilidade, por mínima que seja, Muitas vezes a pessoa não vai ter uma formação acadêmica, uma qualificação profissional na área, mas ela tem habilidade e tem o coração ali. Na Lagoinha, eu estou falando sempre da Lagoinha porque é a minha igreja local, para você servir ministerialmente, você precisa estar em uma célula. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela já tem um acompanhamento espiritual. Então, o líder é a pessoa ali que vai trazer para quem está na comunicação da igreja, à frente dos voluntários, essa segurança de saber como que está a vida espiritual do voluntário. Então, o primeiro ponto, a vida espiritual do voluntário. Você tem que ter uma liderança espiritual cuidando desses voluntários, dessas ovelhas. Você precisa fornecer, sim, uma formação, uma capacitação para esses voluntários também. Então, se eu preciso de alguém na área multimídia, eu preciso, sim, me organizar para ter treinamentos para esses voluntários, para falar como que é o dia a dia de quem trabalha nessa área. Se eu vou falar com voluntários que vão lidar com as redes sociais, seja ele um redator,
seja uma pessoa que já é especialista, que a gente já tem hoje especialistas em produção de conteúdo para stories, seja conteúdo para feed, seja o social media mesmo, ou designer. Eu preciso de pessoas que sejam referência para esses voluntários, trazendo uma visão de como o Ministério atua e pretende atuar. A gente consegue fazer essa capacitação, seja com profissionais de comunicação, multimídia, que já estão na igreja hoje, e se a sua igreja não tem essa capacitação, não tem essa pessoa que é a referência hoje, que você se lembre de pessoas que trabalham na área, que possam dar um treinamento, nem que seja virtual, online, pelo Google Meet ou pelo Zoom, você possa fazer essa comunicação, esse treinamento que gera ali não só a capacitação, mas a segurança para o voluntário lidar ali com você no dia a dia ministerial. Essa semana, na última semana, no nosso chat do Telegram, que é o chat t.me/comunicando reino, houve uma discussão bem intensa de pessoas que moram fora do Brasil e no Brasil, falando sobre as dificuldades e desafios de lidar com o voluntário no dia a dia ministerial. E eu ouvi coisas muito interessantes ali dentro do chat sobre a questão da liberdade que você dá para o voluntário se desenvolver, do acompanhamento também do voluntário e essa capacitação que ela não pode faltar, precisa orientar. E existem vários cursos online gratuitos. No meu Instagram eu postei um Reels recentemente e também um IGTV falando sobre alguns cursos online gratuitos para quem quer se especializar em comunicação digital. E então, quer dizer, a gente tem como se especializar, aprender um pouquinho mais com cursos online gratuitos, com canais no YouTube, seguindo profissionais da área. Se você não tem alguém que possa fazer esse treinamento com a sua equipe exclusivamente, mas tem muito material hoje online gratuito que pode abençoar a sua equipe. Outra coisa que eu acho interessante para algumas igrejas, e eu sei que não é uma realidade para a maioria delas, mas é uma coisa que eu tenho falado há anos sobre isso, que é ter um manual de comunicação da igreja, que você consegue especificar ali cada uma das funções que a igreja tem, desde o planejamento, a liderança, né, a liderança por área. Então, para quem vai trabalhar com foto, com vídeo, projeção, transmissão, redes sociais, designer, né, criação, para quem vai lidar ali com a comunicação interna da igreja, quem vai lidar com a área de assessoria de imprensa, né, atendimento à mídia, gestão de crise. São várias áreas dentro da comunicação que elas podem ser atendidas por apoio voluntário. Claro que se a igreja tem condições de ter um profissional contratado, é uma bênção, mas mesmo um profissional contratado, ele não consegue lidar com a demanda interna totalmente da igreja sozinho, é preciso de um apoio, né? E na ausência dessa pessoa, quem vai substituir, quem vai apoiar? E tem orientações básicas que o manual pode trazer, como exemplos de postagens para as redes sociais, um manual de marca com aplicação de cores, paleta de cores, você entender a linguagem que a igreja usa, qual versão, na verdade, qual versão a sua igreja utiliza da Bíblia, para que isso seja aplicado nas redes sociais, já seguindo a linguagem do pastor. Isso é tão interessante porque às vezes alguém está acompanhando uma transmissão ao vivo da sua igreja com uma versão, o pastor está lendo uma versão da Bíblia, enquanto na tela está aparecendo o mesmo trecho, mas com uma outra versão. Então a gente percebe que faltou ali um pouquinho de comunicação entre a comunicação da igreja e a liderança, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E pensar que o líder de comunicação, ele tem esse papel de promover a comunhão entre os voluntários, o alinhamento da visão da igreja com esse manual, né, de comunicação. Gente, esse manual pode ser um documento do Word, um doc, com informações básicas mesmo, tipo de estilo de fotografia, exemplos de fotografia, exemplos de certo ou errado, trazer mesmo essas orientações que vão ali desde a vida espiritual até a vestimenta, né? Que roupa que a pessoa utiliza quando ela está escalada para o trabalho voluntário. Ela pensar ali, ela ter ciência
que ela tem que estar com, de repente, com o uniforme todo preto. Às vezes a igreja não fornece uniforme, mas orienta, olha, venha com uma roupa toda preta ou a mais escura que você puder, para não chamar tanta atenção das pessoas enquanto você se movimenta dentro do templo, né, da igreja. Você pensar em materiais como crachás, né, de identificação para quem é visitante, que fica até sem entender, né? Peraí, por que essa pessoa tá andando dentro do culto, filmando, tirando foto? Que estranho, né? Então, ela tá com um crachá ali da comunicação, que é da equipe. Então, tudo isso ajuda que haja ali um bom andamento do trabalho da comunicação dentro da igreja e do ministério. Um outro ponto aí que eu queria falar antes da gente fechar esse episódio do podcast é exatamente sobre a questão da escala de voluntários, né? Independente do número de voluntários que você tem hoje, é extremamente importante ter uma escala de voluntários, sim, que todos da equipe tenham acesso a essa escala, até mesmo para que em uma emergência ele possa acionar outra pessoa do ministério para que possa substituí-lo em algum caso de emergência em que a pessoa não possa comparecer ao culto, ao trabalho que ela está escalada para fazer. Então, eu tentei trazer aqui uma visão, uma linha geral do trabalho do voluntário, da comunicação, né, da igreja cristã, da comunicação do evangélico, da comunicação gospel, como queira, como você chame aí na sua igreja local, mas é entender que a gente precisa do nosso apoio, da nossa liderança local, ter esse chamamento de voluntários para recrutar, ter esse processo de capacitação dos voluntários, a partir da seleção, entender onde cada um se encaixa dentro do ministério e, claro, manter esses voluntários motivados a servirem, porque quando nós fazemos esse trabalho de comunicação ministerial, nós não estamos fazendo um trabalho para simplesmente mostrar a nossa igreja, nós estamos fazendo um trabalho de propagar a mensagem do reino de Deus para mais pessoas, como a gente lê em Marcos 16:15, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Espero que esteja um pouco mais claro na sua mente sobre a importância do trabalho voluntário, sobre selecionar voluntários, sobre apoiá-los nesse processo aí de aprendizado e de aprimoramento profissional e técnico, mas também ter essa preocupação sobre como está a vida espiritual deles. Eu te vejo no nosso episódio Comunicando o Reino. Deixa lá nas minhas redes sociais a hashtag voluntário, que eu vou saber que você ouviu esse podcast até o final. Deus abençoe e até o próximo episódio.